Olá, tudo bom? Então, como algumas pessoas devem saber, né? Estamos em Portugal, né? Viemos no dia 14 de fevereiro e algumas pessoas ficavam falando assim: Poxa, Verônica, faz vídeo falando como é que foi a viagem, como é que foi tudo. E eu vou contar um pouquinho como é que foi a nossa viagem, né? Nossa viagem, a gente ia sair às 18 horas, né? Do Galeão. 11 horas da manhã fiz o teste de Covid. Um horror para fazer aquilo. Nossa, parece que aquele cotonete vai lá no teu cérebro. Mas tá negativo, graças a Deus. Fizemos o exame por volta de 11 e pouquinho e fomos pro Rio. Chegamos lá uma e pouca, mais ou menos. Aí fomos pela Lufthansa. 3 horas e começava já a fazer a fila para você fazer o check-in, né? E despachar as malas. Aí a fila enorme, demoramos muito, independente da gente ter filho ou não, a gente ficou na fila, não teve prioridade. Mas os atendentes, assim, espetaculares. Mas, assim, demora muito, porque você tem que levar, tem que tirar, mostrar o coisa do Conect SUS, né? Que comprovar que você tomou as vacinas. Tem que comprovar que você fez o teste, aí tem que estar em inglês. Tem que preencher um formulário chamado DGS, se eu não me engano, que também demora um pouquinho. Então, são várias coisas que demoram. Eu sei que nesse processo aí a gente levou quase 1 hora e meia para poder despachar bagagem, fazer os formulários e para a gente poder ir. Aí, praticamente nesse horário, a gente já foi para a área de embarque, né? Para ficar mais próximo e tal. Porque, assim, é muito longe. Muito longe. É tudo muito longe. Então, você anda muito. É quase, sei lá, 40 minutos andando. E quando a gente tem criança, anda-se mais ainda, né? Demora mais, né? Quer dizer. Aí, 5 e pouca, 15 para 6, se eu não me engano, 5 e meia, já abriu o portão para a gente poder entrar na aeronave. Aí, como a gente tem um neném, a gente tem direito de ter. A Lívia, né, ela não tem 2 anos, então ela tinha direito ao berço. Aí fomos felizes e contentes para a aeronave e tal, ficamos num lugar bom, graças a Deus. Não, ficamos logo na primeira fileira do meio e tem um espaço gigantesco por causa do berço. Quando a gente chegou lá, a aeromoça já estava esperando a gente. Mas quando ela viu, ela falou, mas vocês não têm um bebê, né? A gente assentou lá. Eu falei, o bebê é ela, né? Mas só que ela é muito grande. Ela nem pegou o berço, porque senão a Lívia ia quebrar o berço. Porque o berço é para uma criança de até 11 quilos, né? É até 2 anos, né? Mas é para uma criança de 11 quilos. E ela tem 15, né? Ela tinha 15, né? Ela falou assim, eu nem vou colocar, porque senão ela vai quebrar o berço. Ou seja, ela veio no nosso colo. Praticamente no colo do Rafael, né? Porque eu desmaiava e eu ficava com medo de deixar ela cair. Então ele começou, fez tipo uma caminha, né? Ela ficava deitada um pouco nele, com as pernas acima da gente. Então foi quase 11 horas, 10 horas de voo dessa forma, né? Então foi bem cansativo. Teve janta, né? Jantinha bacana, um macarrãozinho. Depois teve o café da manhã, que eu já nem sabia qual horário que era, mas parecia um almoço. Parecia até um lanche, porque era um pão com recheio de queijo gigante. Eu sei que 4 horas da manhã eu tava com tanta fome, tava na larica que eu comi, né? Quem me conhece sabe, né? Comi, chegamos. Aí eu esqueci de falar, o nosso voo tinha conexão na Alemanha. Chegamos na Alemanha, né? Passamos pela imigração. E quando a gente chega na imigração, qual é a língua? Não, não era alemão, mas era inglês. Cara, tu não entende nada. Eu tenho mal assim inglês básico, meu marido também, mas pô, é muito engraçado a gente passando na imigração. A gente não sabia assim, porque conforme eles vão falando muito rápido, tu não consegue entender nada. Então é muito engraçado. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar com o nosso embromation, né? E tinha um casal do lado também que, quando a gente não estava entendendo nada, na última frase, ele explicou, a gente conseguiu mostrar e tudo ok. Top. E fomos embora.
Mas aí, conforme a gente vai andando no aeroporto gigante, 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 tu olha, é todo mundo falando alemão ou inglês. Mas assim, quando tu começa a escutar, é todo mundo falando alemão, tu não entende nada, nada, nada. Aí a nossa sorte que a prima do meu marido, né, mora lá. Então ela ia pegar a gente porque a gente ia ficar 10 horas parado, né? Então ela andou com a gente em Frankfurt. Aí passeamos, mas antes disso a gente tinha que guardar as malas, porque a gente estava com a gente, né? A gente despachou 3 bagagens de 23 quilos, né? Cada uma. E ficamos com a mochila super pesada, tanto eu quanto o Rafael, e mais 2 malas de mão de 10 quilos. E fora um urso da Lívia, uma boneca e a Lívia, né? Então a gente precisava despachar, esconder essas bolsas, né, pra gente poder andar, porque senão, imagina, tu andar 10 horas com igual um burro de carga, né? Aí guardamos durante 6 horas essas 4 bagagens que já foi uma facada, foram 32 euros para poder ficar guardada lá. Na Alemanha é tudo muito mais caro do que em Portugal, né? Eu tô conseguindo ver isso agora. E a gente andou em Frankfurt. E o legal é que, assim, eu sou de Petrópolis, né? Tem muitos traços, né, de colonização alemã. Então, em Frankfurt tem as casas exatamente, assim, igual a de Petrópolis, com aqueles desenhos, juntinha, né? Que tem próximo à catedral, né? Quem conhece vai saber do que eu tô falando. Andamos numa ponte de ferro maneiríssima, que ventava muito, que dava o maior medo de ficar naquela ponte, parecia que a gente ia cair. Cheia de cadeado, mas muito maneiro mesmo. Eu vou colocar algumas fotos para o pessoal ver, assim, é muito legal. Então andamos, tomamos café, almoçamos, mas assim, tudo mais caro. O almoço a gente gastou, se eu não me engano, foi quase 30 euros. Tomamos um café, 3 pessoas, deu 18 euros, então assim, é bem mais caro, mas assim, valeu muito a pena a experiência pra gente conhecer um pouquinho, né, do país, assim, tudo muito lindo, limpo. Andamos de metro lá também. E uma coisa super bacana que tem lá, assim, que ela me mostrou, que geralmente as pessoas moram em apartamentos e elas não conseguem fazer cultivo, né? Fazer plantação, né? Ter uma hortinha. E o que eles fazem na Alemanha? Algumas pessoas alugam os terrenos, a pessoa faz tipo uma casinha, né? Para poder fazer o cultivo de legumes, verduras e fazer a sua hortinha. Então, achei super bacana. E lá, eles, assim, são super conscientes em relação a quem é vegetariano, vegano, né? Eles levam isso bem à risca, né? Quando chegou o nosso horário, voltamos para o aeroporto, pegamos nossas malas. E, se eu não me engano, saímos de lá 8 e pouca da noite. Chegamos no Porto 11 horas, né? 10 e pouquinho, 11 horas. Aí, pegamos um táxi, foi super de boa, né? Graças a Deus, a gente ficou um pouco com medo, assim, porque o nosso telefone não funcionava aqui, não tinha como pegar Uber. Ia com a gente com muita bagagem, ainda com a Lívia e tal. Mas conseguimos pegar um táxi, assim, que foi ótimo. E com muita bagagem. E já, assim, não teve problema nenhum, mesmo sendo tarde. Super seguro mesmo, entendeu? A gente já de cara já viu isso. E chegamos ao nosso destino final. Então, assim, é só um pouquinho de como é que foi a viagem, né? Tô contando, assim, alguns detalhes. Vou colocar algumas fotos. Então, e eu vou fazendo como se fosse, vamos dizer assim, para vocês poderem ver um pouquinho como é que tá sendo toda essa experiência. E eu vou colocando as novidades de cada coisinha que vai acontecendo na nossa vida, e eu vou passar para vocês, tá bom? Tchauzinho e até a próxima.